Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, todos estudantes da Palavra de Deus estão bem-vindos e mais uma vez estamos aqui reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical, né? É dominical ainda porque nós nos esforçamos e incentivamos a todos os nossos alunos a participarem dessa Escola Bíblica aos domingos, não é verdade? Nos intervalos dos nossos cultos, o primeiro às 9 horas da manhã e o último às 18 horas. Nesse intervalo ou à noite, você para e assiste a essa Escola Bíblica Dominical. E eu creio que todos os alunos da igreja, né, já estudaram essa lição de número 8. E que tema hoje, não é verdade? Nós vamos falar sobre a igreja em Sardes. É uma das igrejas da Ásia Menor que tiveram cartas, que receberam cartas, né, do próprio Senhor Jesus. Nós vamos estudar isso um pouco mais a fundo hoje. E a única lição que nós temos, que vai falar diretamente sobre uma das igrejas do Apocalipse, né? E nós estaremos estudando essa lição, que realmente ela é muito substancial para nós. O texto está em Apocalipse capítulo 3, o texto básico, né? E daqui a pouco nós vamos ler. Mas antes eu quero dizer para você que nós aqui da Igreja em Correios estamos situados, né, ali na estrada União Indústria, número 4.589, aqui em Correias, na cidade de Petrópolis. Se você estiver passando por aqui, tem outras pessoas que assistem, né, que são de outro estado, dê uma paradinha. Os nossos cultos estão presenciais, com pouca gente, mas para os visitantes sempre tem um espacinho, tá bom? Nós levantamos, se for preciso, um membro da igreja para que o visitante participe, e assim nós fazemos com muito prazer. Apocalipse capítulo 3, que é o texto básico da nossa lição, ele vai dizer o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de branco, de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que texto maravilhoso, não é verdade? Todos os textos aqui da leitura diária devem ser observados com muito cuidado. Textos maravilhosos, realmente muito bons, tá? E nós vamos ver muita coisa voltada aqui para a restauração, nesses textos básicos, não é verdade? E aqui logo de cara o Salmo 126, o Salmo 80, né, fala sobre a vinha, né? A gente vai ver o Salmo 85 sobre perdão, o Apocalipse 21 até o 22:5 é a Nova Jerusalém, tá? E o Salmo 81, escutai ao Senhor, o 139, no presença do Senhor, e Tiago, amigos ou inimigos, né? Tiago sempre salgado, né? Que bacana. Tiago é realmente muito bom. Pastor em Jerusalém, irmão do Senhor, né? E pastor daquela igreja, e tem esse livro maravilhoso que é o nosso, nós chamamos ele de Provérbios do Novo Testamento, na verdade, Tiago capítulo 4, verso 1 a 10, também muito bom. O objetivo dessa lição é abrir os nossos olhos, é nos alertar para as astutas ciladas do inimigo, que ardilosamente tenta derrubar a igreja, tenta derrubar cada um de nós, porque nós somos igreja do Senhor, mas coletivamente, muitas vezes, a igreja é muito prejudicada. E eu deixo aqui já destacado nesse começo dessa lição. A igreja, por vezes, ela é prejudicada pelo péssimo testemunho de alguns que se dizem cristãos. A igreja também ela é muito prejudicada, muitas vezes, pelas grosseiras atitudes e, às vezes, da falta de sabedoria da vivência do crente do período atual. Os nossos contemporâneos, nós, às vezes, temos uma teologia muito fraca, que está muito relacionada tão somente às coisas que acontecem dentro do templo. E, na verdade, nós percebemos cada vez mais, e eu digo mais, conforme o tempo vai passando,
mais será exigido do cristão uma vida realmente coerente com aquilo que ele está pregando dentro da igreja, fora dessas quatro paredes. Isso é fato, irmãos, incontestável. Pense sobre isso. Todas as vezes que nós lemos sobre as igrejas, sobre a igreja dos últimos tempos, os apontamentos são muito maiores para a vivência com Deus e para a vida de verdade com Deus do que praticamente do que para sinais e maravilhas que serão feitas por ela. É algo para nós vermos. O testemunho talvez seja o grande sinal que esse mundo precisa de ver em nós. A vida com Deus e a repugnância pelo pecado. O autor começa aqui citando duas catedrais na introdução dele, não é verdade? Pega no nosso inglês, não é? Mas vamos lá. Os turistas que viajam pela Europa e Estados Unidos são sempre convidados a visitar as grandes igrejas históricas. As catedrais de Notre Dame e Canterbury são testemunhas imponentes de um passado de intensa devoção. Mas hoje as pessoas olham para elas da mesma forma que para o Museu do Louvre ou das pirâmides do Egito. As catedrais são museus, relíquias inanimadas de uma fé viva experimentada por gerações passadas. Ele cita essas duas catedrais, uma em Paris, que é a de Notre Dame, e a de Canterbury, ou de Cantuária, tá? Em bom português, traduzindo para nós, é no Reino Unido, e ela é uma catedral anglicana, essa de Cantuária. Tá? É interessante que essa abertura que ele dá aqui fala também para nós de uma maneira muito especial, porque um passado de glórias, ele não deve ser a base do caminhar da igreja no tempo de hoje. Ela tem que ter esse passado de glória, olhar para o passado de glória, quando o tem, né? Olhar para esse passado, mas ela não pode viver nesse passado. Ela tem que viver hoje com os pés no hoje mesmo e pensando no amanhã. Ou seja, tendo uma vida produtiva no período de agora. Entendendo que o mundo mudou e que Cristo não mudou, mas que nós temos realmente que estar contextualizados. E muitas vezes esse contextualizado, ao contrário do que muita gente pensa, na minha cabeça anda da seguinte maneira. Esse contextualizado é contextualizado com a palavra de Deus. E muitas vezes até mesmo vivendo contrariamente a esse mundo, como é algo supernatural para nós, tá? Então só para poder colocar em parâmetros entendíveis aqui o que eu quero dizer. O autor ele diz a seguinte situação aqui no segundo parágrafo. Mas a vida cristã é um andar em novidade de vida. Evidente. Se não tem novidade de vida, não tem vida cristã. Tá? E aqui eu digo de novo, de maneira individual, nós às vezes acabamos afetando a igreja como coletivo. Porque o péssimo testemunho pode levar a pessoas que não são crentes a blasfemarem contra o Deus que nós servimos. Crente, fulano, não sabe o que ele fala, não sabe para onde ele olha, não sabe como ele paga, não sabe como ele compra, e assim vai. Né? E a lista poderia ser longa. O autor diz assim, ele cita Romanos 6, verso 4. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso diz respeito a uma atividade contínua, progressiva e diária diante do Senhor. Andar em novidade de vida. Se não tem isso, não tem verdadeiro novo nascimento. Pode ter outra coisa. A pessoa pode estar se acostumando a um clube, ela pode estar se achegando à igreja por outros motivos, e eu digo sempre o que nós estamos falando com muita fartura. Não fica. Pessoas assim não ficam porque eles não se acostumaram à vida cristã, que tem um preço a se pagar. Salvação de graça. Vida cristã tem preço. E o inimigo das nossas almas, astutamente, ele vai lutar, porque esse é o tema nosso, o inimigo das nossas almas vai lutar para nos fazer desistir nos primeiros reveses da vida cristã. E muitas vezes até mesmo com o passar do tempo. Então atenção para isso. O destinatário aqui da carta ao anjo da igreja em Sardes escreve, Jesus diz isso para João, e aqui ele vai dar um histórico que me chamou muita atenção, que vai falar sobre a cidade de Sardes.
Eu gosto muito dessa parte de geografia bíblica, tá? E as informações que ele traz aqui são muito pertinentes, tá? Todas elas excelentes. E eu passo delas aqui para nós ganharmos tempo. Eu até gostaria, por uma questão pessoal, de ficar aqui, mas quero passar por ela. As informações que ele traz aqui são todas maravilhosas, tá? Cidade de Sardes foi capital do antigo reino da Líbia em 700 a.C. Ele vai falar dessa questão da cidade como uma cidade fortaleza quase inexpugnável. Se você pegar um livro bom de geografia bíblica, você vai ver muros grandes, tá? Despenhadeiros de um determinado lado. Então, para os inimigos entrarem nessa cidade, era algo terrível. Ele fala aqui também sobre um centro, né? Um centro do período daquele tempo, né? Um centro comercial de lã. Tá? Então, isso é algo que mexia muito com a questão econômica da cidade. Tá? Havia muitas indústrias de lã e tintura, evidentemente, nesse caso. Tá? Mas era uma cidade que passava por uma degeneração moral muito grande também, tá? Como era típico das cidades desse tempo, era típico do povoado desse tempo. Quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando, e no tempo de hoje, 2021, quando nós vemos algum estudo arqueológico sobre isso, você vê que eles tinham tecnologia de ponta daquela época. Muitas coisas ali, principalmente na área de arquitetura e de engenharia, magnífico e coisas que até hoje são admiradíssimas, ainda pela tecnologia do tempo de hoje. Mas observem só, a degradação moral era muito grande, assim como hoje também. Mas observem aqui, quando ele fala do culto a Cibele, né, Artemis também aqui embaixo, o culto a Cibele, ele acontece justamente nessa região da Ásia Menor. Ele nasce nessa região. Se espalha pelo Império Grego, pelo domínio grego, tá? Se espalha por vários lugares, e essa deusa foi ganhando nomes novos de acordo com cada lugar aonde era colocada essa devoção a essa deusa, tá? Com práticas realmente horríveis, tá? Depravadas, e que reduzem o homem geralmente a coisas terríveis, tá? E ela se espalha também posteriormente no Império Romano. O remetente aqui, querido, sendo bem direto, é Jesus. O remetente da carta é ele. Porque é ele que diz para João o que ouve, escreve. E aí ele começa a falar como o texto que nós lemos aqui no texto básico. O remetente é ele, tá? Ele é que diz para João, ele é que diz, João apenas escreve. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. O Espírito Santo é descrito em sua plenitude 7ª, por isso ele diz, é o número da totalidade divina, tá? O 7 é o número da perfeição divina, já ouvi muito isso também, mas eu gosto mais dessa questão que é o número da totalidade divina, por isso que ele fala os 7 espíritos, é a totalidade do Espírito Santo, tá? Significa a universalidade da presença do Espírito Santo. É bonito isso, né? Eu gosto muito dessa explicação, que ela é realmente esclarecedora, porque a gente fica pensando, será que são 7 espíritos? Será que... Deus está dando uma visão. João está escrevendo o que ele está mandando. Então, isso aqui é para que nós entendamos isso. E a outra coisa que ele tem também ele fala sobre as 7 estrelas, que representam as igrejas e seus anjos, mensageiros, liderança, pastores, nesse caso, tá bom? Então, é destinado aos pastores. E isso é algo que me deixa, que marca, né, a gente, porque nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele está mandando escrever e a carta tem que ser entregue aos pastores, porque ele é o líder. Porque é ele que foi colocado pelo Senhor. Porque quando é um pastor realmente que foi levantado por Deus, que tem um chamado do Senhor, quem colocou ele no lugar onde ele está foi Deus, não foi o homem. É evidente que os homens foram colocados ali e estão trabalhando para isso, mas quem colocou foi Deus, tem um chamado. O primeiro ponto para se saber se um homem ele tem um chamado de Deus ou não para o ministério é justamente entender isso. É a lógica, e eu estou sendo redundante aqui. Ele tem um chamado de Deus, você ouviu Deus falar com você de alguma forma, e aí segue-se outras coisas, não é verdade? Mas o início é esse. Bom, vamos ver aqui a questão da avaliação, que é o ponto 3. O ponto 3 ele vai falar assim, Jesus diz, conheço, do grego gnose, isto é, pessoalmente, em toda a sua intensidade. Ele conhece a sua igreja.
O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, esse diagnóstico aqui, essa avaliação, não é feita pela mídia da época, não é feita pelos opositores da igreja. Essa avaliação, ela não está sendo feita por alguém que é inimigo da igreja, de alguém que está de fora, de alguém que está chegando recentemente para a igreja, não. Essa avaliação aqui, ela é feita pelo próprio Cristo, aquele que morreu pela igreja, aquele que tem os 7 espíritos, aquele que tem as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos candeeiros. É ele, aquele que se movimenta no meio da igreja. É ele que está avaliando. Então isso aqui tem que ser levado a sério por nós. Essa lição ela é curta, ela é pequena, mas é realmente muito substancial. E ainda que a gente tivesse o dobro desse tempo que nós temos aqui, nesse canal, para falar dessa lição, nós ainda ficaríamos devendo muita coisa. Porque nós poderíamos estar versículo por versículo e ainda será muito proveitoso para nós. E quem sabe um dia, né, nós não fazemos isso aí, com essas cartas todas, versículo por versículo, com bastante sabedoria e com auxílio também, tá? O autor continua falando assim: o conhecimento de Jesus gera uma avaliação e um diagnóstico. Conheço as tuas obras, como se encontrava a igreja em Sardes. A resposta é: uma igreja já morta. Tens nome de que vives, está morto, no verso 1. A igreja tinha o conceito de ser próspera espiritualmente por causa de um início notável. Contudo, Deus a avalia agora como sendo espiritualmente fria e insensível. Olha que coisa paradoxal e chocante isso aqui. É o que gera a morte de uma igreja. Porque primeiro está falando que ela é morta. Então vamos ver o que gerou essa morte. Através dessa visão aqui dentro desse texto, há muitos fatores. Mas podemos resumi-los em uma única palavra: pecado. Só isso. Os fatores são muitos, mas para definir isso apenas em uma palavra: pecado. O inimigo, ele trabalha em cima disso, na vida da liderança. Se é que a gente humanamente pode traçar um padrão hierárquico dentro da igreja, ele pega desde o maior até o menor, porque para Deus não tem isso, tá? Tem pessoas com mais responsabilidade e outros que foi dado um pouco menos de responsabilidade, pelo menos também digo isso numa visão humana. Mas Deus sabe, ele coloca onde quer, como diz lá o texto de 1 Coríntios capítulo 12. É Deus que colocou aonde ele quis. Então, não adianta brigar com o homem, isso é coisa de Deus, pelo menos quando é guiado por Deus. Agora, aqui ele diz assim, a pergunta dele, né? O que gera a morte de uma igreja? Aí mudou, tá? Como se encontrava a igreja em Sardes, agora ele fala, o que gera a morte de uma igreja? Há muitos fatores, mas podemos resumir numa única palavra: pecado. Já falei isso. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23, texto conhecidíssimo, né? A morte da igreja em Sardes foi um fenômeno estranho. Ela morreu muito mais por causa da condição espiritual dos seus membros do que por fatores externos. E isso aqui é algo fantástico. Muito bem escrito no livro analítico, né, de estudo do pastor Hernando Dias Lopes, que vem falar muito sobre isso. E ele, no livro de Apocalipse, quando ele fala da igreja de Sardes, a igreja na cidade de Sardes, analisando essas 7 igrejas, ele diz ali que realmente não existiam inimigos externos. Não tinham falsos mestres, não existia uma oposição externa. Essa igreja, ela, pelo menos o que está escrito na avaliação de Cristo, não é de coisas externas, mas eram coisas que aconteciam de maneira interna nesta igreja. O autor completa assim esse texto. A igreja não sofria pressão de heréticos, nem era molestada por perseguições. Uma igreja sem vitalidade jamais será atacada por heresias ou perseguições. E ele finaliza: ela não incomoda o mundo e nem Satanás. Porque ela está deitada em si mesma. Ela está doente. Uma pessoa, quando fica deitada por muito tempo, tem que existir o cuidado de vez em quando movimentá-la, porque ela cria feridas por ficar muito tempo deitada. A inatividade é algo que leva à morte. Inatividade, de vez em quando, é bom, não é verdade? De vez em quando ficar paradinho, quietinho, tirar aquele dia de descanso algumas horas, e às vezes até somente alguns minutos já muda completamente o nosso dia. Mas aqui nós não estamos falando de descanso, nós estamos falando de inércia.
Nós não estamos falando de restauração de forças. Nós estamos falando de acomodação mortal. É o caso do caranguejo na panela. Não se coloca o caranguejo na panela com a água quente, fervendo, se coloca água fria. E a água vai ficando quentinha, morna, quentinha, e daqui a pouco ela está mortal, é lento, não se percebe isso. O inimigo ele trabalha dessa forma. Ele vai tentando nos derrubar da nossa posição de qualquer forma. Por quê? Isso incomoda ele, né? Então, quando acontecem problemas internos, os ataques internos, externos, eles diminuem por causa disso, tá? Apesar de sua triste condição, a igreja tinha um remanescente fiel. Sempre tem. Na história da igreja, sempre teve isso. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Crentes que não se contaminaram com o mundanismo. Ou seja, que não se afundaram no pecado. Esses andarão junto com Deus. Deus jamais confunde o justo com o justo. No dia a dia, Deus vê isso. Isso aqui, essa separação, ela não acontece tão somente, não acontecerá tão somente na volta de Cristo. Isso também acontece no dia a dia. No dia a dia, você vai conhecer pessoas, é que eu não estou falando de pessoas que estão passando por um amadurecimento duro, difícil, muitas vezes muito trabalhoso. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de pessoas que realmente não dão nenhum fruto de salvo. Não são obedientes, são pessoas rebeldes, são pessoas que só criam problema, são pessoas que não conseguem obedecer ordens e são pessoas que se postam, se colocam até mesmo contrário às determinações bíblicas, brigam por causa das questões bíblicas. Nós temos que separar algumas coisas na vida cristã mais madura, e isso é para pessoas mais maduras. Nós não podemos confundir a palavra de Deus e ordens da Bíblia com sentimentos humanos. Porque os sentimentos humanos, eles sempre serão contaminados pelo pecado. E isso é fato. Porém, eu tenho que seguir aquilo que são determinações bíblicas para mim. Por quê? Porque senão a morte chega. A morte espiritual se aproxima. E a morte espiritual de um membro na igreja acaba contaminando os a outros. Lembremos de novo de 1 Coríntios capítulo 12. Se um membro padece, todos padecem. Se um membro é honrado, todos são honrados. Então, na igreja verdadeira, quando alguém começa a ficar de maneira lenta, quase que morto espiritualmente, ou às vezes, muitas vezes, espiritualmente morto, é preciso de um milagre da ressurreição na vida dessa pessoa. É preciso que ela se volte para Cristo e que volte a caminhar com o Senhor de maneira plena. E isso acontece, não é verdade? Já vimos alguns casos desse aí, tá? Algumas recomendações de Cristo para essa igreja em Sardes. E eu digo que tudo isso aqui não serviu só para a igreja em Sardes, serve para a igreja em Correias. Serve para a igreja de outros irmãos que por um acaso estejam ouvindo e estudando essa lição. Serve para todos nós, no Brasil, fora do Brasil, até os confins dessa terra. Recomendações. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aí ele vai citar aqui algumas coisas. Disse o presidente americano, a vigilância constante é o preço da liberdade. E ele fala sobre Charles Barclay. Disse, vigilância eterna é o preço da salvação. E eu poderia dizer o seguinte, a vigilância na vida cristã é o preço que se paga por viver aos pés de Cristo. Porque quando você quer realmente e quer querer, quando você tem essa vontade no seu coração de viver uma vida cristã real, você vive de maneira vigilante. Sabe por quê? Porque se você não parar para vigiar, se você não tiver vigilância, você vai morrer espiritualmente. E eu digo uma coisa, sem nenhuma sombra de dúvida. Isso é para pastor, para diácono, para evangelista, para qualquer membro de igreja, líder ou não líder. Todos passarão por isso. Tem que ter vigilância para se ter vida cristã. Porque em todos os momentos nós somos tentados pelo inimigo de nossas almas. E uma das estratégias mais usadas por ele na nossa vida é a seguinte, ele insiste em dizer para nós que ele não existe. Ele insiste em dizer que tudo que nós estamos sentindo, e principalmente sentindo, tá? Principalmente isso, coloque isso na cabeça, ele insiste em soprar nos nossos ouvidos de várias maneiras, através da mídia, setas malignas, até mesmo pensamentos,
que está tudo normal, que nós temos o direito, de não aceitar determinadas coisas da palavra de Deus. E isso realmente vai levar a um esfriamento e à morte, tá? Então, muito cuidado com isso. A vigilância é o preço de uma vida cristã aos pés de Cristo. Tenha isso no seu coração. Ele diz assim, o cristão deve estar vigilante contra as ciladas de Satanás. Ele deve estar vigilante contra as tentações, e os textos estão aí. Quanto aos falsos mestres, o próprio Jesus deu exemplo de vigilância quando diz, não tenho achado íntegra as tuas obras. E olha o que o autor vai falar. Se não estou vigilante, o problema é meu. Ele, ou seja, Jesus, está sempre vigilante. É por isso que ele diz. Ele diz que não existe vigilância e que nós devemos estar vigilantes porque ele está vigiando. Ele está de olho na igreja, ele está de olho no modo que nós vivemos. Saindo da parte coletiva, porque dentro da parte coletiva isso é um peso para todos nós. É um peso para a liderança, para o pastor mais ainda. Porque nós não podemos estar abraçados ao pecado. Nós não podemos estar vivendo uma vida medíocre diante de Deus. Mas individualmente também funciona assim, queridos. Se não houver vigilância na nossa vida, tem pessoas que são muito benevolentes consigo mesmo. Eu vou melhorar isso agora, peraí. Tem gente que tem muita pena de si mesmo. Ela é sempre a vítima. Ela é sempre a pessoa ferida. Ela é sempre aquela pessoa menosprezada. Ela é sempre... Mas eu fico pensando sobre essas coisas em muitos casos, né? Em alguns realmente tem que haver uma correção da postura daqueles que o cercam, mas de maneira geral, e isso é uma regra, isso sim é uma regra, quando eu mudo a minha postura, as pessoas ao meu lado mudam da minha postura. Então tem uma postura mais positiva sobre isso. Seja vigilante, vigie, não ter ouvidos às ciladas do diabo, a tudo que ele sopra no teu ouvido. Ouça a palavra de Deus que diz que nós devemos vigiar, estar atentos, porque senão a morte chega, a morte espiritual também. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Aqui encontramos 4 imperativos que ele vai falar, 4 ordens, né? Lembra-te, guarda-o, arrepende e ser vigilante. Tá? É o que o autor vai falar aqui conosco. 4 ordens aqui, nesse finalzinho. Recompensa. Porque para aqueles que vigiam, para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que guardam a palavra de Deus, ele tem recompensa. Porque para essa igreja aqui que tinha o nome de morta, que tinha o nome de vivo, mas estava morta, mas que tinha um remanescente nela, tem recompensa. Então você olha e fala, eu não estou morto, espiritualmente falando, então tem recompensa. Mas ainda que você diga assim, eu ainda tenho que melhorar muito, pastor, na minha vida, tem recompensa também, querido. Arrepende-te, volta, né? Como diz aqui os imperativos, guarda, ser vigilante, arrepende, volta. Ainda dá tempo. O ponto 5 é recompensa, tá? E ele diz assim, na recompensa pela fidelidade a Deus, Jesus traz uma tríplice promessa. Coisa mais linda isso. Serão vestidos com uma túnica branca. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz. O que significa ou representa a túnica branca? No mundo antigo, as túnicas brancas eram vestidas em dias de festas, para os grandes banquetes, representando a vitória, e eram vestidas após grandes batalhas. Representavam também a pureza de caráter. Agora, em qualquer sentido para o cristão, a túnica branca será a sua glorificação. Será a glorificação celestial. É a promessa do Pai. E essa questão de roupa, de vestimentas, ela tem muito a ver com essa parte moral nossa e também com o pecado. Porque quando o homem peca no Éden, a primeira percepção que ele tem, metafísica, né, que ele tem, a primeira percepção que existe no ser humano, em Adão e Eva, no Éden, é que eles estavam nus, sem roupa. É o pecado que faz isso. E aí nós vemos também, ainda dentro dessa questão de roupa, as folhas de figueira, e logo depois o animal que foi sacrificado por Deus para cobrir o homem. Então aqui ele fala de vestes brancas, glorificação. Outra recompensa, não terão os nomes apagados do livro da vida.
E isso é algo fantástico, porque esses deram verdadeiramente um passo para Cristo, nasceram de novo. Porque, de um certo modo, para encarar esse tópico da maneira que tem que ser encarada biblicamente para mim, o Senhor diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, verso 23. Aí vai dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. Então, de certo modo, todo homem tem o direito a isso. Mas nem todos os homens tomaram posse disso. Todos os homens têm direito a isso se arrependerem e nascerem de novo em Cristo Jesus. Mas a verdade é que nem todos querem isso. Nem todos se dobrarão diante dos apelos do Espírito Santo de Deus. Interessante isso, não é verdade? É para nós pensarmos. E o último subtópico diz assim, Jesus confessará o seu nome diante do Pai. Coisa maravilhosa. A ideia é de reconhecimento, de intimidade e compromisso. Jesus jamais se envergonhará de ser o nosso Senhor e Salvador. E aí eu me lembro de Romanos 1,16, né? Paulo dizendo, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós não podemos nos envergonhar, mas mais do que isso, Cristo não se envergonhará de nós, porque nós fomos lavados no sangue de Jesus. Que possamos ter uma atitude de pessoas vivas, que andam na presença do Senhor. Enfrentamos dificuldades, mas somos mais do que vencedores. A conclusão diz assim, a carta é encerrada com a seguinte exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste e nos versículos paralelos, todos os aspectos da Nova Jerusalém são prometidos a todos os fiéis. Logo, o que o Espírito Santo disse às 7 igrejas da Ásia deve ser ouvido e considerado por todas as igrejas em qualquer lugar e época. É para todos nós. Essa carta, a igreja em Sardes, é também para a igreja do tempo atual. Que Deus te abençoe, que você também fique atento às redes sociais hoje, nesse domingo, se é que você está estudando no domingo, nós teremos nas nossas redes sociais 2 perguntas feitas pelos nossos professores e essa semana vai pingar fogo lá, hein? Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado e feliz na presença do Senhor. E se der, se é nosso convidado, compareça aos cultos da igreja, tá bom? Nós temos, como eu disse, limitações de espaço, mas estamos mantendo todas as regras de segurança para que nós possamos passar por essa crise sanitária mundial que assolou, né? Mas que, em nome de Jesus, eu acredito, creio que daqui a pouco já está indo embora e nós estaremos vivendo alguma coisa perto da normalidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.